Oi, gente, tudo bem? Como vocês devem lembrar, no primeiro bloco eu passei uma atividade que vocês tinham que postar lá nos comentários de um post que eu fiz no Google Sala de Aulas. Vocês tinham que postar 3 dúvidas ou comentários sobre as atividades do primeiro bloco. Por que que eu fiz isso? Porque eu senti um pouco de falta daquela interação que a gente tinha em sala de aula, de vocês terem momentos durante a explicação, levantar a mão e perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. Então, esses vídeos aqui vão funcionar como um jogo de perguntas e respostas. Eu vou respondendo as perguntas que eu recebi lá nesse post. E eu quero que vocês se sintam como se vocês estivessem na sala de aula e a gente estivesse conversando e alguém levantasse a mão e eu fosse fazer um comentário ali, começaria uma conversa, tá? Então, vamos acompanhar aí o jogo de perguntas e respostas. Para os alunos da Agro, vamos tentar lembrar de como funcionava a dinâmica da sala de vocês. E sempre que tinha um. Vixe, não sei se minha carinha vai ficar aqui. Vamos lá, carregando. Acho que não, sumi. Mas eu acho que vocês devem lembrar que sempre que tinha alguma apresentação, o Cláudio fazia alguma pergunta. Então vamos começar pelo Claudinho. Claudinho faz então 3 perguntas. A primeira delas é: aponte 4 características da literatura barroca. Eu não sei porque ele fez essa pergunta, fiquei pensando se eu não deixei claro isso na aula lá sobre o barroco. Não lembro. Tomara que eu tenha deixado claro, mas se eu não deixei, eu listei aqui algumas características, tá? Uma delas é a linguagem dramática, uma linguagem muito dramática, muito rebuscada, que rebuscada significa difícil, uma mistura de religioso e profano. Lembra que eu falei que a angústia vinha do fato de eu querer os desejos carnais, mas ao mesmo tempo tem aquela pressão de ir para o inferno, né? O uso de figura de linguagens, lembra que tem muito, lá o Padre Antônio Vieira, ele usa muita metáfora, por exemplo, ou hipérboles, que seria o exagero. Metáfora quando você fala de uma coisa para significar outra. Vamos lembrar lá quando ele faz a comparação com os corações, o coração do homem pode ser um espinho, pode ser uma terra produtiva, alguma coisa assim. Então ele fala do espinho para poder se referir ao coração do homem. Isso é uma metáfora. E era muito usado isso no período do Barroco. Jogo de contrastes, o contraste tanto na literatura quanto nas pinturas. Lembra que eu expliquei que as pinturas tinham muito jogo de claro e escuro? Na literatura também apareciam esses contrastes. Então, são essas e mais algumas características, daí a gente teria que retomar lá, tá? Bom, identifique uma música em que sua temática evidencia o lema latino Carpe Diem. Na verdade, a gente tem que pensar nesse tema como um tema do arcadismo, né? E sim, o Carpe Diem é um dos temas do arcadismo. Aí eu peguei as sugestões da sua própria mãe, Cláudio, que a Gabi tinha passado para mim essas sugestões. São as músicas Vamos Fugir, do Skank, e Além do Horizonte, do Jota Quest. Vamos Fugir vem para aquela ideia de que é a mesma ideia do arcadismo, vamos encontrar um refúgio, viver o momento e fugir dessas angústias todas que o mundo nos traz, tá? A mesma ideia do arcadismo. Vamos fugir das angústias do barroco e encontrar refúgio na natureza e viver o momento, tá? Bom, questão 3. Por que quientismo também é conhecido como literatura de informação? Porque no quientismo, eu acho que eu expliquei para vocês, na verdade não há um consenso entre os teóricos, né, de que os textos como Carta do Perovage Caminho possa ser considerado literatura. Por quê? Porque não tem um trabalho estético que possa considerar esses textos enquanto arte. Ele não tem função social, função de entretenimento, função psicológica. A função era meramente de informar, como acontece ali, eu coloquei na resposta, como acontece com um jornal, por exemplo. Então, uma notícia seria bem equivalente aos textos do período do